Que a seleção brasileira é um produto sucateado pela CBF, treinadores e até a grande maioria dos jogadores que lá estão nesse exato momento, isso todo mundo sabe. Agora, o que ela ainda tem de pior em relação a tudo isso é que ela tem também atrapalhado o planejamento de muitos clubes aqui no Brasil, em especial o Palmeiras. Vem comigo. Pessoal, já chega deixando o seu like por aqui no canal do Facincana e se inscreva se ainda não é inscrito. Seja muito bem-vindo, interaja comigo aqui nos vídeos, ative sininho de notificações justamente para que todo o conteúdo que eu postar automaticamente você já é avisado para vir aqui curtir. Claro, também me siga no Instagram, outra rede social que eu uso bastante para abastecer você com vários conteúdos, não perca essa oportunidade. Também estou na revista Placar, na Placar TV, novo canal de YouTube que está arrebentando nas manhãs, 11h30 da manhã, programa do qual participa Opinião Placar. Seja bem-vindo por lá também, eu, Flavinho, Sormani, Quesada, Bernardo Ramos, com muita informação, descontração e opiniões fortes do jeito que vocês gostam. Revista Placar que nesse mês, olha só o que lançou pra você, torcedor do Palmeiras, este documento, que homenagem maravilhosa, entrevista especial de Dudu com Ademir da Guia, Encontro de Gerações, entrevista da qual eu também participo, e se você quiser assistir na íntegra com mais de 40 minutos de um bate-papo imperdível, aqui no @Placar TV, se inscreva também por lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas, pessoal, arrependido deve estar aquele que perde o tempo assistindo a um jogo da seleção brasileira, caso ele não seja, por exemplo, um jornalista que tem que ter a obrigação de acompanhar uma partida como o meu caso e depois ter de falar a respeito de uma porcaria dessas, né? Porque assistir a um jogo da seleção brasileira hoje é um programa que, olha, é somente para quem quiser colocar alguém de castigo, porque é uma vergonha, uma indecência o que esses caras não apresentam em campo em termos de futebol e pior, né? A falta de critério daqueles que deveriam, nesse momento, dar novas oportunidades, justificar as convocações que atrapalham o planejamento dos clubes brasileiros, em especial Palmeiras e o Flamengo, que cederam mais atletas, outras equipes, né, como o próprio Fluminense também, cedeu um jogador à seleção brasileira que foi utilizado por pouquíssimos minutos. E no fim das contas, os caras mais fazem turismo do que de fato jogam com performance numa equipe organizada, numa equipe que vão fazer esses caras voltarem melhores aos seus clubes e não perderem, né, esse tempo de uma viagem inútil em opção a permanecerem por aqui trabalhando, melhorando fisicamente, taticamente, tecnicamente e com muito mais utilidade, até porque as equipes voltam a jogar nesse meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, e alguns jogadores foram lá treinar, quando deveriam ficar treinando, onde são muito melhores aproveitados e muito mais importantes, né? Já que a seleção é um ambiente político, é um ambiente ainda de amiguinhos, né? Uma seleção que ainda privilegia essa geração fracassada da última Copa do Mundo, de atletas que nem deveriam estar mais vestindo a camisa de uma seleção brasileira, ou que nem deveriam passar perto de uma camisa de seleção brasileira. Então deixa trabalhar aqueles que podem ter um futuro, que podem ser melhores valorizados, que têm um carinho dos seus torcedores, em especial dos treinadores que estão trabalhando aqui no Brasil e que necessitam desse dia a dia, muito mais que esse trabalho de um cone chamado Ramon Menezes, que é esse técnico aí que ninguém sabe, nem para interino serve ser um técnico desse, porque sequer deve fazer parte da próxima transição aí pro futuro do Carlo Ancelotti. Então é uma piada, é uma vergonha que faz a seleção brasileira. Vou falar um pouquinho a respeito disso também aqui no canal do Facincani, que tem apoio agora aqui, do O Mundo Retrô. Conhece esse perfil que, trabalha com essas belíssimas camisas dos anos 80 no Palmeiras. Alô, você, torcedor do Palmeiras, quer estar vestido com essa aqui, manga longa, com tecido original da época, emborrachada, enfim, qualidade perfeita, com uma das camisas mais bonitas da história do Verdão. Então, passe lá no Omundo_Retrô no Instagram,
Fale que veio do canal do Facincani, que essa opção e diversas outras dos anos 80 no Verdão, jaquetas, camisetas, moletons, enfim, tudo a respeito do Verdão dos anos 90 pra trás, você pode ter no seu guarda-roupa. Então passe lá que você não vai se arrepender. Canal do Facincani que também tem apoio do Chef Bob, alimentação natural para cães e gatos. Você tem um pet, ele tem intolerância à ração ou precisa de um acompanhamento diferenciado com nutricionistas e veterinários por causa de uma questão de saúde, precisa dar longevidade a eles e pagar barato nos kits de alimentação natural. Chef Bob é a solução. Usando esse cupom Felipe10 você tem 10% de desconto no que já é muito barato para você ter por mês e garantir muito mais saúde, muito mais longevidade pro seu melhor amigo. Tenho certeza que você não vai se arrepender e ele também não, tá bom? Então conheça o trabalho do Chef Bob, assim como se você faz aquela fezinha, quer responsabilidade e credibilidade para apostar, KTO é a sua solução, usando esse cupom FACINCA aqui no site dos caras, com as melhores odds e promoções do mercado para você faturar aquele troquinho. Se você usar esse cupom na sua primeira visita por lá e na sua primeira investida, até R$100 você ganha 20% de free bet. Passe lá, corra e fique com o bolso cheio testando o seu palpite. Mas, olha, por exemplo, na minha modesta opinião, o Everton é o melhor goleiro brasileiro em atividade no planeta. Ah, mas o Alisson, o Ederson, foi campeão da Champions League e tal, e daí? Não é porque o cara tá numa grande equipe que ele pode ser melhor que o outro que está aqui no Brasil. Vejo muitos jogadores aqui no Brasil melhores que os atletas que são convocados para a seleção brasileira. E sem clubismo, eu falo do Everton, em relação a esse Ederson e também ao Alisson. E sem clubismo em relação ao Veiga, no comparativo com esse tal de Lucas Paquetá, que é um dos atletas mais supervalorizados, mais pipoqueiros de jogos pesados que eu já vi. Ah, mas ele fez um gol contra a Senegal. A única falha defensiva de Senegal, um gol com o goleiro mal colocado, a bagunça de gol. Quando o Senegal se acertou o jogo, pegou, ele sumiu. Enfim. E aí um cara desse é valorizado, é tido como camisa 10, entre aspas, do organizador. Pra não falar do tal do camisa 9, né? Que é um piadista de marca maior, né? Jogador que nem sequer no clube ou nos clubes por onde atuou, ele foi camisa 9. Nem no Fluminense, quando passou por aqui, nem no Watford, nem no Everton, que era o Calvert-Lewin, o centroavante. Nem agora no Tottenham, porque o camisa 9, o centroavante, é o Harry Kane, que é o monstro, né? E ele é um coadjuvante de péssima categoria. Nem pra ganhar aquele prêmio Framboesa de Ouro mereceria ganhar, de tão pobre como ator que ele é, porque um cara pra encarar um personagem agora, a camisa 9 é minha, ah, eu sou um homem-gol. Só se o cara, né, tiver algum problema que ele precisa ser estudado. Porque não é possível que com a história que o Brasil tem de camisas 9, né, vou puxar lá dos anos 80 pra cá pra não ficar feio, né? Careca, Ronaldo, Romário, enfim. Adriano, diversos caras que foram fenomenais. E ter esse aí se dizendo dono de uma camisa 9 é uma heresia com a história do futebol brasileiro, que, repito, está sucateada, né? A história, por causa da geração de caras como esse tal de Richarlison, né? Um dos piores jogadores que já vestiram a camisa da seleção brasileira e que jogou numa posição, né, que atrapalhou, por exemplo, o que poderia ser o Rony na seleção. Já que chamou o Rony pra seleção, já que quer se testar o Rony, tira de cena esse tal de Richarlison, coloca o Rony pra ser centroavante. E não pra ser ponta direita, que sequer é a posição da qual ele joga no Palmeiras com opção. Porque no Palmeiras, quando ele joga com opção, ele vai pro lado esquerdo. Aí às vezes vê o Dudu pro lado direito, ou então o Arthur joga no lado direito, ou ele se reveza ali com o Endrick atuando pelo lado esquerdo, mas não como ponta direita e secretário de lateral. Então isso, se não é atrapalhar o planejamento do Palmeiras e do próprio jogador, o que que é? Tirar o goleiro de dia a dia de trabalho, em que aqui ele teria muito mais performance de melhorar os seus aspectos físicos, técnicos, né? Até porque tecnicamente ele é muito melhor que o Ederson e o Alisson, né? Em termos de reposição de bola, em termos de ligação e transição ofensiva, jogo com os pés, embaixo dos paus, um atleta com muito mais reflexo, enfim, um goleiro muito mais completo. Esse sequer 1 minuto entrou em campo. O Rony não entrou sequer meio tempo em 2 jogos, na somatória 34, 35 minutos em campo.
O Rafael Veiga, em 2 jogos, atuou por 50 minutos. Quando o Brasil necessita e carece de um atleta para armar jogadas, né? Um atleta para tentar se desenvolver como criador, e ele é esse jogador aqui no Brasil. O tal do Paquetá nem essa função exerce por onde atua. Ele joga muito mais aberto pelo lado esquerdo. Ou seja, nem a leitura, nem a percepção de posicionamento dos atletas em suas reais origens, esse técnico aí, técnico, né? Esse auxiliar técnico que atua como técnico, o tal de Ramon, faz. E teve a noção de dentro de campo escalar os atletas, né? Aí prejudicou o Pedro, que ficou isolado. Aí prejudicou, obviamente, a entrada do André do Fluminense, que atuou por poucos minutos em 2 jogos, enfim. Os clubes brasileiros foram os grandes prejudicados, né? A data FIFA, em vez dela ajudar os clubes brasileiros, porque ela vai paralisar o Campeonato Brasileiro, ela prejudica, porque ela tira os atletas do dia a dia de trabalho, os clubes precisando recuperar os jogadores fisicamente, tecnicamente, taticamente, como eu sempre vou bater nessa tecla, e os caras vão fazer turismo numa bagunça generalizada, num time mal montado, num time mal treinado, num treinador incapaz, que olha de baixo pra cima para os jogadores da seleção brasileira com medo de fazer modificações, quando ele poderia ter a chance, vou escalar 2 times diferentes pra fazer todo mundo aí justificar a viagem, como várias seleções e várias confederações da Europa fazem com os clubes. Elas justificam a minutagem dos atletas, elas prometem uma certa minutagem para não deixar o cara sem ritmo de jogo. Seleções como a Alemanha, como a Espanha, Inglaterra, né, que rodam, né, vários atletas ao longo das partidas. Diferente aqui do Brasil, que essa babaquice, né, de privilegiar esses, entre aspas, amiguinhos corporativistas, esses técnicos brasileiros que não têm nenhuma personalidade, e aí reclamam de treinadores como, por exemplo, o Abel Ferreira, que vem aqui no Brasil chapuletar os caras com trabalho, com metodologia, com evolução, gerando uma baita dorzinha de cotovelo, um corporativismo babaca, ridículo desses caras, e mostrando que, além de tudo, é muito mais vitorioso e capaz em relação a esse pensamento arcaico da CBF e seus comparsas, né? É uma vergonha. Portanto, fica aqui o meu protesto, né? Da próxima vez, Palmeiras, eu sou muito favorável que você faça o seguinte, que você bloqueie a convocação de mais de um atleta. Já que o cara vai pra lá pra jogar pouco, ou então fazer turismo, como foi o goleiro Everton, bloqueie a convocação de mais de 2 atletas. Deixe pelo menos 99% do elenco aqui trabalhando, ou então faça com que se justifique uma minutagem de convocação e não prejudique o trabalho do Abel Ferreira, que tem 3 competições a disputar, que precisa tanto de um dia a dia, que clama justamente por esse tempo de recuperação. Já que o calendário do Palmeiras é apertado, o time está brigando por 3 competições, jogando numa intensidade altíssima, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e aí ele perde uma espinha dorsal de jogadores para seleções em compromissos inúteis, né? Como o Brasil, como foi a seleção do Uruguai, que convocou o Piquerez, a própria seleção do Paraguai. Então eu acho isso uma aberração, uma vergonha, e é por isso que eu falo que cada vez menos a seleção causa empatia no torcedor e, em especial, cada vez mais a CBF arrebenta com o planejamento de clubes de futebol e principalmente aqueles que lutam contra esse sistema falido, arcaico e principalmente corrupto.